Olá para você que está assistindo mais uma recapitulação da lição. Hoje nós iremos estudar a lição de número 12, que tem como título A Hora da Glória, a Cruz e a Ressurreição. Mas antes de começar o estudo de hoje, lembre-se de se inscrever no nosso canal e também de compartilhar esse vídeo para que, assim como você, outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Mas é claro também que eu não vou estudar a lição dessa semana sozinha. Eu trouxe aqui dois convidados e eu vou deixar que eles se apresentem. Aqui do meu lado direito está a Manuela. Olá, eu sou a Manuela, sejam bem-vindos a mais uma recapitulação da lição. E do meu lado esquerdo está o Daniel. Olá, bem-vindos a mais uma recapitulação da lição. Que nesse estudo a gente consiga aprender mais sobre a vida de Jesus e o Evangelho de João. Então, é isso, né? Vamos primeiro ler o verso para memorizar, que se encontra lá em João, no capítulo 18, no versículo 37, que diz assim: Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é a verdade ouve a minha voz. Agora eu vou passar a palavra para o Daniel, para ele dar os comentários dele sobre a lição de sábado. Então, para começar aqui sobre os comentários desse verso, na verdade o que eu mais me intriguei está no próximo versículo. Vou ler mais uma vez. Então você é o rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou o rei. De fato, por essa razão nasci para isto e vim ao mundo. Aqui é óbvio que Jesus não estava falando do reino que Pilatos imaginava que ele queria ter. Não é, assim, uma compreensão diferente do que é um reino para Pilatos. Ele estava falando do reino dos céus, o reino celeste, um reino que Pilatos provavelmente nem imaginava que existia. Aí, continuando, para testemunhar da verdade, né? Todos os que são da verdade me ouvem. Aí Pilatos, no versículo 38, pergunta: o que é a verdade? O que é a verdade? Só que ele foi embora sem deixar Jesus falar. Aí eu fico pensando, o que será que ele poderia responder? Seria uma coisa tão incrível para a gente aplicar na nossa vida hoje, mas Pilatos deixou nós sem essa resposta. É exatamente isso. Pilatos perdeu a oportunidade de saber o que era a verdade, da própria verdade, que é Jesus. Ele foi muito impaciente. Isso a gente pode trazer para os nossos dias. Será que a gente não tem a mesma impaciência que Pilatos teve? Será que a gente não ora a todo minuto pedindo alguma coisa, mas nós não temos essa paciência de esperar o tempo de Deus, que é o tempo perfeito para responder, e a gente, sabe, a gente fica revoltado porque Deus não responde, só que o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Então nós não devemos ser como Pilatos nessa questão, né? De impaciência. Porque o tempo de Deus é perfeito e nós devemos esperar a resposta certa e esperar o que ele tem a dizer para cada um de nós, porque o que ele quer para nós é o ideal. O bom, assim. perfeito e agradável. Exatamente. A gente sempre está querendo as coisas para ontem, né? O mais rápido possível. Só que Deus tem sempre o tempo certo e às vezes o que a gente quer não é o melhor para a gente. Deus quer algo maior e melhor para o nosso futuro. É isso, né? Eu tenho algumas probabilidades da resposta de Jesus, porque assim, o que é a verdade? O que é a verdade? Na Bíblia, assim, as partes que Jesus diz o que é a verdade, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a Bíblia, a verdade é Jesus. Literalmente ele falou o que é a verdade. A gente pode imaginar qual seria a resposta dele, né? Sim. Partindo para outro ponto, ainda no sábado, eu acho muito interessante que João, ele usa a morte de cruz, a morte de Jesus, que era a mais humilhante daquele tempo, que você ficava sem roupas, você era humilhado de todas as formas, pelos próprios soldados e também pela população. Mas João usa essa humilhação para glorificar o nome de Deus, porque foi por meio dessa morte que o nome de Deus foi Glorificado. exatamente. E dessa forma a gente foi salvo. Exatamente. Foi glorificado de fato. E por causa dessa morte tão humilhante,
nós podemos ter vida, porque foi com a morte de Jesus que nós fomos salvos. E essa é a graça, né? Também fala na lição de sábado sobre Satanás e o fato que ele estava sempre presente ali na vida de Jesus, tentando impedir e tal. Ele estava, por exemplo, quando Jesus foi batizado, né, por João, Satanás estava ali presente. E todos esses momentos, quando Jesus tentou, por exemplo, se batizar, a cruz, tudo mais, o Satanás estava sempre lá e isso despertou nele um intenso ódio no peito. Isso. Bom, partindo já para a lição de domingo, vamos ler o que se encontra em João, capítulo 18. Cadê João? Capítulo 18, 33 ao 38. O Daniel vai ler para a gente. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhes Jesus: Essa é a tua pergunta ou outros te falam ao meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus disse: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei, de fato, por esta razão nasci e vim a este mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus, e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Voltando, né, naquilo que eu já tinha comentado, que Pilatos foi impaciente e perdeu a oportunidade de ouvir da verdade diretamente do que era a verdade, né, que era Jesus, a gente também pode trazer isso para os nossos dias em outra visão. Porque na nossa sociedade atual, a gente vive num mundo cheio de mentiras, de meias-verdades, onde não falar de maneira clara, falar de uma maneira ambígua, tornou aceitável. E nós devemos ser luz no meio de tanta mentira que existe no nosso mundo. Nós devemos levar para as pessoas a verdade, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho. Nós devemos testemunhar dessa verdade que é Jesus. E, sabe, que o nosso testemunho deve ser vivo para nós falarmos para as outras pessoas. Tem um comentário que eu queria dizer que eu vou ler aqui para vocês ouvirem. Que nosso testemunho seja uma luz nas trevas da mentira e conduza outros à radiante verdade de Cristo. Que possamos fazer com que os outros saibam que a verdade ainda pode ser encontrada em Cristo e em seus seguidores, que somos nós. Existem muitas pessoas que falam que os famosos crentes, né, são hipócritas e coisas assim. De fato, existe, mas não só no meio cristão, assim como no mundo todo. E nós, com o nosso estudo, com o nosso testemunho, devemos levar a verdade para as outras pessoas, para que essas outras pessoas que falam mal percebam que ainda existe gente sincera, pessoas que realmente estudam, que realmente querem testemunhar a verdade que é a palavra de Deus. Gostaria de pontuar outra coisa aqui no domingo, que começa falando sobre Jesus quando ele foi levado para o tribunal. E aí Pilatos, né, ele estava ali nas pressas, saiu do seu quarto para ir fazer o trabalho, né, que era julgar Jesus. Só que quando ele chegou lá, normalmente ele sempre tratava de criminosos, pessoas ruins, mas, né. Só que quando ele viu Jesus, ele viu um homem com traços de bondade e nobreza, diferente das outras pessoas que ele já tinha julgado. Então ele ficou assim: será que esse homem, por que ele está aqui? Ele transmite tanta bondade, tanta nobreza, por que ele está aqui, né? E aí ele viu um homem calmo, um homem digno, cujo rosto não apresentava marcas de um criminoso, mas a marca do céu. Sim. O que você falou de Pilatos nem saber por que Jesus estava lá. Uhum. Os judeus levaram Jesus para o julgamento. Como chama o julgamento? Para o julgamento romano lá. Porque eles não tinham poder de poder matar alguém. Enfim.
de conseguir matar alguém, de dar a pena de morte Sim, para alguém. sim. Aí eles levaram Jesus para ser julgado por Pilatos para poder aplicar a pena de morte. Mas chegou lá para Pilatos, Pilatos nem sabia quem que era Jesus. Vai, o que você fez? Por que você está aqui? Você matou alguém? Você roubou? Você, sei lá, fraudou alguma coisa? Não, eu sei lá. Uai. Os caras Jesus fiz me trouxeram aqui, milagres, abençoei as pessoas. Sim, aí pergunta aqui, qual versículo que é? Aqui, 33. Você é o rei dos judeus? E Jesus mesmo fala, essa é a tua pergunta ou os outros te falaram a meu respeito? Jesus é super sábio, sabe de tudo, né? Sim. Sabia, né, no caso. Na época que ele estava aqui, sabe até hoje. Enfim. Aí ele vai e fala, essa pergunta é tua ou os outros que te falaram a meu respeito? Jesus sabia que Pilatos não tinha nem ideia de quem que era ele. Ele estava lá para ser Mediador. um fantoche, na mão dos judeus. Quem queria isso eram os sacerdotes que queriam a morte dele, mas Pilatos nem Pilatos até sabia. fez de tudo para que Jesus não fosse morto, não fosse julgado. Jesus mostrou a Pilatos que ele não buscava um reino terrestre, né? Por exemplo, ocupar Sim, o sim. lugar dele, mas o reino celestial. Quando Pilatos se referiu a Jesus como rei dos judeus, ele tinha uma cosmovisão de um reino terreno e temporário. Só que essa não era o objetivo da vida de Jesus, né? Porque ele, como ele mesmo disse, de um reino eterno, de um reino espiritual, de um reino que não é daqui, que um reino que ainda vai chegar, né? E alguém tem mais algum comentário de domingo? Vocês lembram da Manu ontem comentando sobre a lição? Ela falou quando Jesus ele entrou em Jerusalém? Sim. Jerusalém, né? Jerusalém. E aí todo mundo ali gritando Hosana, né? Adorando Jesus e tal. Foram as mesmas pessoas que gritaram depois crucificam. Então, quando elas perceberam que não ia ser um reino terrestre, o de Jesus, que ele não ia libertar eles da dominação romana, aí eles descartaram Jesus, não servia mais para eles, não precisavam mais, porque eles queriam era a libertação romana, mas Jesus estava ali para algo maior, para libertar eles do pecado, para poder levar eles para uma vida eterna, não terrestre, né? Sim, os próprios discípulos demoraram muito para entender isso, para entender que ele não ia tomar o lugar dos romanos e governar lá e pronto. Sim, exatamente. Mais algum comentário? Jesus mesmo falou, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Se fosse para mim estar governando aqui, eu já estava governando. Você não tem o que fazer. Exatamente. Deus Mas tem não é, Só então... que ninguém tinha essa visão, né? Tipo, ninguém enxergava. E aí Pilatos, voltando ao que a gente já tinha comentado antes, que ele desejou conhecer a verdade, que era Jesus, só que a mente dele estava confusa e ele se apegou ao anseio das palavras de Deus. Só que por conta da pressão que ele estava sofrendo ali, por conta dos sacerdotes e tal, que queriam logo que acabasse com isso, ele acabou indo pela pressão e acabou condenando Jesus. Exatamente. Só mais uma coisinha, alguém quer falar mais alguma coisa de domingo? Não. Só mais uma coisinha que a gente falou tanto de verdade, só que a gente não leu o texto, né? Que tá lá em João 14, no versículo 6, que diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, mais uma vez, Jesus afirmando que ele é a verdade. Verdade esta que Pilatos perdeu por ser impaciente, por estar cego pelo preconceito também daquela época, e ele perdeu a oportunidade de conhecer a verdade por meio da própria verdade. Vindo agora para segunda-feira, traz a parte do julgamento de Jesus, a gente pode dizer assim, que Pilatos, ele mesmo disse que para ele, em Jesus não havia crime algum. Ele era inocente. E como que se desenrolou isso, Manuela? Ele mostrou a fraqueza dele, declarando que Jesus era inocente, só que para tranquilizar, né, os acusadores, os sacerdotes, ele acabou açoitando, né? Ele estava disposto ali a açoitar Jesus para tranquilizar os agressores, os
acusadores, e ele sacrificaria a justiça e os princípios a fim de agradar a multidão. E mesmo sabendo que Jesus era inocente, Pilatos não quis ter toda essa responsabilidade em cima dele. Então, o que ele fez? Ele apelou à multidão, porque Ele queria limpar as mãos dele, exatamente jogando queria na lavar as multidão. mãos dele. Do tipo, ele quis apelar para o senso de justiça e compaixão da multidão e dos líderes religiosos. Só que isso não deu certo, porque eles estavam tão resignados a crucificar Jesus, a condenar Jesus, que não deu certo. E mesmo Pilatos, sabendo que Jesus era inocente, sabendo que ele não tinha feito crime algum, ele também tentou apelar para outro costume na época da Páscoa, que era de libertar algum prisioneiro. E no caso tinha Jesus e Barrabás, que era um criminoso tão vil, tão cruel, e mesmo assim a multidão escolheu libertar a Barrabás. Uma coisa, eu não consigo entender por que que Pilatos estava querendo ajudar Jesus a não ser preso. Porque ele sentiu ali que Jesus era diferente. Então, será que no final ele vai ser salvo por ter tentado ajudar? Ou será que tipo, era Satanás que estava percebendo o que estava acontecendo e ele quis atrapalhar o plano que ele tinha feito? Infelizmente Satanás acabou se apossando da mente dele, né, das atitudes dele, ele acabou fazendo o que fez. Só que se ele se arrependeu depois de tudo que aconteceu, só no céu pra gente saber. Só no céu. É uma curiosidade só. Calma aí, gente, me perdi. Pilatos, ele tentou agradar tanto, ele não queria ser rejeitado pela sociedade e nem pelos líderes religiosos. Tanto que ele condenou o inocente, né, que era Jesus. Ele estava... calma aí. Pilatos cedeu à pressão do grupo para crucificar Jesus. Isso nós podemos também trazer para os nossos dias. É claro que não na mesma proporção, porque era a crucificação de Jesus, né? Mas que pequenas concessões que nós fazemos no nosso dia a dia que levam a concessões maiores, que podem levar à ruína. Por exemplo, Barrabás aqui cedeu à crucificação de Jesus. Ele tinha uma ideia de que Jesus era diferente? Tinha, mas ele não tinha certeza. E, sabe, quando ele percebeu que Jesus era Jesus mesmo, eu acho que ele deve ter ficado tão arrependido, tão, sabe, tipo, nossa, eu crucifiquei Jesus, o Filho de Deus, entendeu? E a gente pode trazer isso para os nossos dias. Concessões pequenas, de tipo, hoje eu vou transgredir alguma coisa, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Mas não tem problema, é só uma vez. Mas isso se torna cotidiano, isso se torna rotineiro, a ponto de a gente se esquecer de tudo aquilo que a gente já aprendeu na nossa vida toda, dos ensinamentos de Jesus. E o que era para ser uma vez só, se torna rotina, se torna o costume, né? E vai piorando cada vez mais. E vai piorando cada vez mais. Jesus, ele nasceu para morrer, isso era fato. Jesus, quando ele veio à Terra, ele sabia que ele ia morrer, porque esse era o plano de Deus, esse era o plano da salvação. Só que não precisava ter sido nas mãos de Pilatos. Mas Pilatos, por ter ter cedido à pressão externa, ele queria ser aceito, tanto pela sociedade quanto pelo Estado. E a gente sabe, estudando a história mesmo, a história do mundo, que isso não aconteceu, porque ele acabou sendo odiado pela população e pelo Estado, a ponto de ele ser exilado na Gália. Então, assim, todos os esforços dele para tentar ser aceito foram por água abaixo, porque ele acabou condenando Jesus e acabou sendo exilado. E nesse exílio ele acabou, inclusive, se suicidando. Então, de que vale as nossas pequenas concessões? De que vale os nossos pequenos sacrifícios em troca de uma coisa tão grande que é o plano da salvação? Entendeu? Entendi. Aqui fala, se ele tivesse colocado em prática suas convicções sobre o que é correto, os judeus não teriam ousado controlar sua conduta. E fala que ele violou a sua consciência e deixou de julgar com justiça e igualdade. Então, assim, eu acho que no dia a dia, ele, com outros prisioneiros, outros criminosos, ele julgava com justiça, com igualdade, por exemplo, no caso de Barrabás, que ele, tipo, gente, esse homem fez tanta coisa errada, vocês vão querer... Vai todo bandido aqui que... Nossa, o homem fez tanta coisa errada, vocês vão querer libertar ele em vez de Jesus. Então ele era, assim, um homem justo, eu acho. Em outros
outras ocasiões. Só que dessa vez com Jesus, né, Ele cedeu por ele causa da cedeu. questão que ele... Sim. Sim. Quando Pilatos ele apresentou Jesus ao povo, ele disse: "Eis o homem". E isso tem uma relação muito grande, é uma fala de João Batista, que está lá em João 1:29, que diz assim: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo". Que nós possamos, sabe, contemplar Jesus, contemplar essa grande obra que foi dele ter morrido em nosso favor. Que nós possamos contemplar o Filho do Homem e ser salvos, porque a graça é isso, ela é de graça. Só basta nós aceitarmos ou não. Só mais um ponto. Aqui fala que as pessoas detestavam Jesus pela sua bondade e estrita integridade. E que nós, por ser cristãos e seguir essa mesma coisa de querer ser bondoso com as pessoas, de ser íntegro, a gente também vai ser odiado assim como Jesus, por seguir a Jesus. Então, a gente tem que ter em mente, como cristãos, a gente vai sim ser perseguido, a gente vai ter pessoas que vão discordar de nós, que vão... Enfim, mas a gente tem que continuar no caminho de Cristo e ser firme até o fim, assim como Jesus foi lá na cruz. Exatamente. Mais algum comentário de segunda? Não. Então, vamos partir para terça-feira, que foi a parte que tem como título a lição de terça-feira está consumado. Quando Pilatos mandou crucificar Jesus de fato, ele pediu que fizessem uma inscrição acima da cruz que dizia: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E os líderes religiosos daquela época não queriam isso. Eles, como eu disse, eles estavam resignados a crucificar Jesus de fato. Mas Pilatos deu um testemunho silencioso, vamos dizer assim, ao admitir que Jesus era rei e colocar isso na cruz. Mesmo que fosse de uma maneira humilhante e mesmo assim ter matado Jesus, sim, mas foi um testemunho meio que silencioso. Eu acho que no fundo, ele se arrependeu muito do que ele fez. Daniel, algum comentário? Não, só que Pilatos colocou lá o Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, foi uma afronta tanto contra os próprios judeus, quanto uma humilhação para Jesus, de colocar ele como um rei terreno. Sim, exatamente. Ellen White diz lá em O Desejado de Todas as Nações, na página 600, um poder mais alto que Pilatos ou que os judeus dirigia a colocação daquela inscrição acima da cabeça de Jesus. No propósito divino, ela devia despertar reflexão e o estudo das Escrituras. Manuela? Na terça eu queria focar um pouco na mãe de Jesus, que fala bastante nisso na terça, né? Como que foi ali a crucifixão, que a mãe de Jesus estava ali, né? O seu coração ele estava angustiado, porque era o filho dela ali que ela cuidou durante todo esse tempo, né? Que ela amou e estava ali sofrendo uma morte tão cruel, sendo que ele era inocente de tudo, né? E assim como os discípulos, a mãe de Jesus, ela tinha visto tantos milagres que Jesus tinha feito ao longo desses 3 anos ali, né? E ela esperava, assim como os discípulos, que Jesus fizesse algum milagre, fizesse alguma coisa que, não sei, que ele se livrasse ali daquela situação, que ele não fosse morto, né? Só que isso não aconteceu. É isso. Eu acho interessante que quando Jesus morreu de fato, que está lá em João 19, do 28 ao 30, eu vou ler aqui. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali o vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe enxagaram a boca. Quando, pois, Jesus
tomou o vinagre e disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quando Jesus morreu, ele disse: está consumado. E eles estão me trazendo um questionamento perguntando o que significa estar consumado. Está feito, né? Sim. E ele só falou isso depois de estar ali morrendo mesmo. De ter sofrido, todo o de ter bebido, sofrimento. literalmente ter bebido vinagre. Foi tanta humilhação que Jesus passou a mão de dar em vinagre para ele beber. Sim. E quando ele... O vinagre, na verdade, não é o vinagre de cozinha, qualquer coisa assim. Mais ou menos, né? Mas, na verdade, é o vinho azedo, vinho fermentado. O vinagre era para anestesiar. Eles davam o vinho azedo para, tipo, embebedar a pessoa para servir como anestésico. Para a pessoa que estava lá na cruz, no último instante de vida dela, ainda, pelo menos, pensaram nisso. E uma outra coisa, que é a esponja mergulhada no vinagre, foi foi o quê? Foi colocada, né? Sim, colocado. Colocada na ponta de um isopo. Que Isopo também é uma árvore. Ah. Mas isopo era muito fraco, não ia aguentar uma esponja e colocar lá em cima, que Jesus estava pendurado. Ele provavelmente não estava 50 centímetros do chão. Sim. Tipo, na cabeça de Jesus ia estar uns 3 metros de altura do chão. E o galho de sopo era um galinho muito fraco, não ia aguentar esticar até lá. Então, provavelmente, o isopo era issa, que em grego é a lança dos soldados. Enfim, aí provavelmente foi a mesma lança que perfurou Jesus um pouco mais pra frente. Pouco antes. Antes? Foi antes ou depois? Acho que foi antes. Enfim, que perfurou Jesus. Quando Jesus disse está consumado, ele quis dizer que o plano da salvação estava feito. Que, como eu disse antes, Jesus veio a terra sabendo que ele ia morrer, sabendo que ele ia sofrer, no favor de toda a humanidade. E quando ele disse isso, ele cumpriu a obra de Deus. Ele Cumpriu o que ele cumpriu o tinha plano da vindo para salvação. fazer. Ele precisou morrer, ele precisou derramar seu sangue, ele precisou ser humilhado, ele precisou sofrer de uma maneira que nós nunca vamos imaginar o que Jesus passou, para que nós possamos ter vida. E às vezes nós nos esquecemos desse sacrifício. Por isso que eu acho tão importante nós nos lembrarmos sempre que, tipo, quando nós estivermos em dúvida, pensando, nossa, de fazer alguma coisa que nós sabemos que é errado, pensar, nossa, Jesus se sacrificou, ele morreu, ele sofreu tanto, chorou, ele foi humilhado, sofreu muito, muito, muito mesmo. Para eu estar fazendo isso agora, acho que é uma reflexão, né? Também, voltando ao que eu tinha comentado logo no começo, sobre Satanás. De novo, ele estava ali de novo. E ele estava feliz ali, se exultando com o sofrimento que o Filho de Deus estava passando, né? Contudo, fala aqui que ele receava que seus esforços para subverter o plano da salvação tivessem sido em vão, que seu reino estivesse perdido e que ele devesse finalmente ser destruído. Então ele ali ficou com medo de Jesus ter morrido, do que aconteceria com ele a partir daí. E eu lembro de uma pregação, não lembro de quem que foi, que falou que quando Jesus realmente morreu ali naquele momento, ele parou de ter acesso ao céu, porque antes ele poderia visitar, pelo que eu entendi, ele ainda podia subir até lá. Só que depois que Jesus morreu, ele parou de ter acesso ao céu e ele nunca mais subiu até lá. Então, assim, estragou muito o plano que ele tinha ali em mente. E ele ficou com medo do que poderia acontecer com ele a partir daí. Entendi. E aí meio que Jesus tomou a chave da morte e pronto, vem o controle e Satanás não tem mais. Sim. Sobre estar consumado, que a gente está na terça-feira aqui, Jesus estava lá nos últimos instantes do plano da redenção dele. Hora que entregou o vinagre, pronto, está consumado. Acabou o meu plano, Tá feito, né? Tá feito, concluído. acabei, eu fiz tudo o que precisava, está consumado, agora acabou tudo o plano da redenção, o plano da salvação do mundo, consegui completar, passei a fase. Aí, tipo, muitos versos do livro, da Bíblia, do livro de João,
tá Jesus escrevendo, e fez isso Jesus, João escrevendo, e fez isso Jesus para que se cumprisse as Escrituras. Fez tal coisa para que se cumprisse as Escrituras. Não aconteceu isso porque ainda não havia chegado a sua hora. E em cada coisa que Jesus faz, a gente pode ver que ele estava fazendo de acordo com as Escrituras para que acontecesse certinho. Tipo, até ele se entregar para os soldados, ter resistido o açoite, resistido tudo, resistido à morte, prova a voluntariedade do sacrifício de Jesus. Porque, assim, se Jesus falasse, ele está lá em cima tá lá na cruz pendurada, ele cansou, não quero mais, tire eu daqui. Tinha uma legião de anjos para poder tirar ele de lá, a hora que ele quisesse. Todo mundo fazia assim, caía todo mundo morto lá, os soldados que estavam lá fazendo mal para ele, qualquer coisa, qualquer momento que ele fizesse, acabava tudo. E Jesus não, Jesus resistiu. Sim. Até que o plano da redenção fosse... Sim, ele sabia que era a missão era necessário, dele. Era necessário todo esse sofrimento. Em João 17,4, Jesus diz ao Pai que, assim, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Em favor de quem Jesus realizou essa obra? Em nosso favor também. E ele... além de cumprir o plano da salvação, ele também realizou essa obra que ele disse, preparando os discípulos, porque ele sabia que a vida dele não ia ser longa. Então ele teve, né, uma legião de discípulos que foram preparados para que o evangelho, a palavra de Deus, pudesse continuar, exatamente, pudesse continuar avançando. Isso. Jesus não escreveu nenhum livro da Bíblia. Inspirou todo mundo. Inspirou, Sim. Tipo, a Bíblia não tem letra de Jesus. Foi todos os discípulos. Sim. Tem as falas, tem as inspirações de Deus, tals, mas se não fossem os discípulos que ele organizou, a gente não teria nada hoje. Só no máximo tradição. Sim. O sacrifício perfeito de Cristo significa que não devemos acrescentar nem diminuir a sua obra, mas simplesmente aceitar, porque é de graça. Está nas nossas mãos aceitar esse presente tão magnífico que é o dom da salvação, que é a vida eterna ao lado de Jesus, ou não, porque é assim a graça, ela é de graça. Recebemos esse presente pela fé. E, ao confiar na justiça de Cristo, somos capacitados a viver uma vida obediente e vitoriosa. Eu acho que só para concluir de terça, voltando a Maria, né? Que Jesus, apesar do sofrimento ali, apesar de tudo, ele ainda teve o cuidado ali com a mãe dele na cruz de falar para João cuidar da mãe dele. E João ali foi atencioso, cuidou da mãe de Jesus, ali acolheu ela no seu próprio lar. E é isso, né? Nem no momento de dor ele se esqueceu da mãe dele, ele teve esse cuidado e tal. Pra gente também ter esse cuidado no nosso dia a dia, com os nossos pais, de cuidar deles, priorizar eles. É isso. O legal é que se a gente vier ler em João aqui, 19:25, calma aí. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe e irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava. João não falou dele, falando que, assim, sou eu. Ele nunca se refere a ele mesmo falando que é ele mesmo. João é o discípulo amado, que era mais jovem. Mais pra frente a gente vai ver aqui, quando chegou no túmulo, que era mais jovem, chegou primeiro. O discípulo que era mais novo. Eu não lembro qual parte que é qual história que é, mas tem uma parte que João fica uns 3 versículos só explicando que é ele. Falando, é o discípulo amado, que era mais jovem, não sei o que, Sim. Baita texto. Mais algum comentário? Não, acho que a gente pode ir pra quarta. Vamos pra quarta. E na lição de quarta-feira tem como título o túmulo vazio, que é meio autoexplicativo, né? Que foi quando Maria Madalena, João e Pedro viram o túmulo vazio. Essa passagem está descrita em João 20, de 1 a 7. Nós não vamos ler, porque o nosso tempo está acabando. Mas quando Maria Madalena ela foi a primeira, né? A primeira testemunha de que Jesus havia sido ressuscitado, ela foi até o túmulo preparar
Preparar não. Cuidar, né? Cuidar do corpo de Jesus. E ela chegou lá e o túmulo estava aberto, não tinha mais ninguém. Então ela foi chamar os discípulos e eles foram, Pedro e João, e eles foram as primeiras testemunhas da salvação. Eles foram os primeiros que viram que Jesus havia de fato ressuscitado e que o plano... Eles lembraram do fato que Jesus já tinha comentado em pregações anteriores que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Ele não era desse mundo, assim como todos pensavam. Aí que ele entendeu, ele não, eles entenderam o que Jesus estava falando. Na hora que viu o túmulo vazio, viu o jeito que estava lá todo, as vestes que foram usadas, aí eles entenderam. Oh, verdade, ele avisou nós. Esqueci. Eu queria apontar uma coisa que antecedeu antes, né, do domingo, da ressurreição, que fala que Jesus ele finalmente descansou, né, quando os últimos raios de sol poente deram início ao dia de sábado. E aí o Filho de Deus ele descansou, ele, assim como na criação, depois dele ter feito ali todas as obras dele, ter criado o mundo, ele descansou. E assim ele fez também depois que ele morreu, né? Ele morreu ali, ele descansou. No sábado ele manteve a sua promessa ali, o que ele tinha colocado desde a criação, né? De descansar nas horas sagradas do sábado. E aí ele descansou da obra da redenção e embora houvesse dor entre os que o amavam na terra, ele ali reinou a alegria no céu, porque ele finalmente descansou e cumpriu ali a sua promessa. Sim. Quer falar alguma coisa? Não? Outro fato bem interessante é que as vestes que cobriam a face de Jesus estavam dobradas no canto do túmulo. Ou seja, isso também era outra evidência de que Jesus havia ressuscitado. Por quê? Naquela época existiam vários ladrões de túmulos, mas eles não se preocupariam em dobrar, na realidade, eles se preocupariam em levar o corpo, né? Porque eles queriam o quê? Objetos de valor que teriam sido enterrados junto com a pessoa. Então, não tinha como o corpo de Jesus ter sido roubado, porque as vestes estavam cuidadosamente dobradas. Então, ladrões, eles não se preocupam em organizar o espaço que eles assaltam, eles deixam tudo uma bagunça. Enfim, ou seja, isso também, mesmo lá mais pra frente, né? Porque antes dos três virem que o túmulo estava vazio, os soldados, eles escoltavam o túmulo. E eles também foram testemunhas de que Jesus havia sido ressuscitado. A Bíblia relata que quando eles viram os anjos, viram a glória de Jesus subindo, eles caíram no chão como mortos. E eles foram rapidamente avisar os líderes religiosos, que por sua vez subornaram eles, falando, vocês vão mentir, vocês vão falar que o corpo de Jesus foi roubado. Porque os líderes daquela época, eles não queriam nem saber de tipo que Jesus realmente era o Messias, exatamente. Eles acreditaram, mas ninguém pode saber que é verdade. Exatamente. Tipo, eles não queriam admitir que Jesus era o Messias, porque quando Jesus ressuscitasse, isso se tornaria óbvio que ele não era uma pessoa comum, não era um rei terreno. Então, os soldados foram subornados. Só que isso é completamente impossível. De Jesus ter sido roubado, os soldados estavam lá. Como que eles não impediram isso? E não era 2 soldados, um de cada lado da pedra lá, parado, que aí 2 pessoas é pouca. Tipo, um dorme e o outro fica de escolta. O outro pode cochilar. Qualquer hora acaba dormindo também. Era de 4 a 16 soldados. Provavelmente eles, assim, uma escolta tinha É que tinha ordem, do centurião, não sei o que e tal, aí cada um governava um tanto de soldados. Aí tinha divisão de quantos soldados era para cada tipo de guarda. Essa guarda de escolta era de 4 a 16 soldados para poder ficar lá. Então, não é pouca gente. Sim, não tinha também como todo mundo dormir ao mesmo tempo. Exatamente. Não tinha como. Mesmo com todas essas objeções dos líderes de negar que Jesus havia sido ressuscitado, nenhum poder maligno manteria Cristo dentro do túmulo. Ninguém, nenhuma hipótese conseguiria impedir que Jesus ressuscitasse e que ele fosse glorificado.
E aqui, né, a gente falou sobre as vestes e tal, que Jesus, ele teve o cuidado ali de arrumar, de dobrar. E aí nos relembra sobre a ordem e a perfeição que se manifesta em todas as obras de Jesus. Ele é sempre cuidadoso, cauteloso de manter a ordem e a decência ali em tudo. Então é um ensino para a gente também de manter a ordem na igreja, em tudo que a gente faz, de ter o cuidado. E na nossa casa também, nas nossas coisas pessoais. Fica uma lição para nós. Mais algum comentário de quarta? Não, né? Não. Vamos para quinta-feira, então. Quinta-feira vem contando da experiência que Maria Madalena teve. Que quando ela chegou no túmulo, ela começou a chorar, porque ela achou que Jesus havia sido roubado. E Jesus apareceu para ela, né, nesse dia. Ela estava chorando tanto que ela nem reconheceu na hora. A Bíblia relata que ela achou que Jesus era um jardineiro. E ela só percebeu que Jesus era Jesus, de fato, quando ele a chamou pelo nome. E que papel importante Maria teve, né? Porque ela viu Jesus, ela percebeu que era Jesus, ela foi a primeira vez Jesus depois que ele ressuscitou. E ela também teve um papel importante de contar isso, de espalhar os discípulos para que outras pessoas soubessem. Algum comentário? Maria foi a primeira a ver o túmulo vazio. Maria foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Ela conversou com 2 anjos que estavam dentro do túmulo. Foi uma privilegiada da ressurreição. Se a gente voltar no histórico dela, quem ela era, e como a graça de Jesus alcançou essa mulher, Ela ser a primeira vez Jesus ressuscitado. A transformação que teve a vida dela inteira, assim, ela era uma pecadora. Nossa, ela fez tantas coisas no passado dela, e pra gente fica também uma lição que, independente do que a gente possa ter feito no nosso passado, Jesus perdoa, Jesus nos dá uma nova chance por conta da graça, né? Sim. Que por conta da graça ela se tornou participante da natureza divina. E aqui fala também que hoje em dia muitas pessoas repetem o que os discípulos, né, fizeram, o desespero de Maria e tal. Só que muitos precisam ouvir as palavras do Salvador, que foi quando Jesus chegou e perguntou para ela por que ela estava chorando, a quem que ela procurava, né? E Jesus estava ali vivo, Jesus estava ali presente, e é pra gente nos dias de hoje também. Jesus está sempre aqui. Às vezes a gente vai passar por uma dificuldade, vai pensar, nossa, Jesus não vai me ajudar, cadê ele aqui? Só que ele está sempre aqui, né? Sim. Lá em 1 Coríntios 15, 19, diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, de nada valeria a fé cristã. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, de que valeria todo aquele sacrifício? De que valeria todo o plano da redenção? E a Bíblia diz também que se Jesus não tivesse ressuscitado, os mortos... Vai a nossa fé. Vai a nossa fé. E também os mortos em Cristo, quando ele retornar novamente, não ressuscitariam também. E eu não sabia disso, achei isso muito interessante. Alguém tem alguma coisa pra dizer? Se Jesus tivesse apenas, assim, morrido, sem ressuscitar, teria sido apenas mais... Assim, óbvio que ele realizou milagres, tudo. Mas, assim, o plano da redenção não estaria completo. Sim, porque ele teria que ressuscitar e voltar para sua posição no céu ali. E depois que ele morreu, né, ele ressuscitou, ele ainda ficou um tempo com os discípulos ensinando outras coisas, designando outras funções para o trabalho que eles teriam que fazer depois que Jesus voltasse ao céu. Sim. Tem um comentário que eu gostaria de ler que diz assim: Maria correu até os discípulos e compartilhou a boa notícia de que tinha visto o Senhor. Jesus apareceu a ela em sua humanidade, assim como mais tarde apareceu aos discípulos, preparando o jejum para eles e permitindo que Tomé tocasse suas cicatrizes. Por nossa causa, Jesus manterá sua humanidade para sempre e estabelecendo um vínculo inquebrável conosco. Que é isso, né? Que Jesus tem um vínculo eterno conosco, porque ele foi humano também. Então, é isso, ele... Acho que é gente como a gente. Exatamente. Eu acho que mais uma coisa sobre a morte de Jesus ter ressuscitado, né?
que por ele ter ressuscitado, ele também abriu não sei explicar direito, mas, por exemplo, ele abriu um novo ciclo de quando Jesus voltar também, os mortos que nossos antepassados que morreram também vão ter a oportunidade de ressuscitar e receber uma nova vida, nova oportunidade, né, de vida eterna. E é isso. Mais alguma coisa? Não, tem um comentário que Maria estava tão afundada assim na depressão dela de estar chorando Pela por ter morte. perdido Jesus, por Jesus ter morrido. Jesus foi enterrado, ela estava indo lá para prestar uma homenagem para ele. Aí chega lá, pronto, para acabar com tudo, Jesus ainda some. A única coisa que eu tinha de Jesus ainda, agora ele sumiu. Sim. Aí ela falou com 2 anjos, não percebeu que eram anjos. Assim, os anjos provavelmente não estavam na sua forma milagrosa. Estavam como gente normal. Mas aí depois falou com Jesus. Não reconheceu Jesus ainda. Ela estava afundada na tristeza dela e a solução dos problemas dela estava do lado dela. O que ela precisava... Muitas vezes a gente nem percebe. Isso, o que ela precisava estava ali. Era só ela olhar para o lado, só ela responder. Na nossa vida é assim também. Jesus está sempre do nosso lado. Às vezes a gente não percebe. Ou às vezes a gente está tão afundado na tristeza que nem Maria Madalena que a gente nem busca, nem ora, nem pede o auxílio. Desculpa, nem pede o auxílio ali de Deus. Mas Ele está sempre do nosso lado. Então, vamos para a última parte, que é na sexta-feira, que tem algumas coisas relembrando, retomando tudo que a gente já falou. Eu gostaria de ler aqui o que Ellen White diz em O Desejado de Todas as Nações. Pilatos desejava libertar Jesus, contudo, viu que não podia fazer isso e ainda conservar a sua posição e honra. Em vez de perder seu poder no mundo, ele escolheu sacrificar uma vida inocente. Quantos, para escapar do prejuízo ou sofrimento, também sacrificam um princípio? A consciência e o dever apontam um caminho e o interesse egoísta indica outro. Que foi aquilo que nós comentamos, né? Que Pilatos quis preservar sua posição social, todo o seu prestígio, porque se ele soltasse Jesus, ele ia perder tudo isso, mas no final ele crucificou Jesus e acabou perdendo tudo do mesmo jeito. Cristo não entregou sua vida antes que realizasse a obra que viera fazer, e ao morrer exclamou, está consumado. Ele tinha ganhado a batalha, sua destra e seu santo braço haviam alcançado a vitória. Como vencedor, fixou sua bandeira nas alturas eternas. Que alegria entre os anjos! Todo o céu triunfou sua vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e sabia que o seu reino estava perdido. Uma coisa... Considerações finais. Considerações finais é basicamente isso, né? Tudo que a gente já falou. Quando Jesus cumpriu sua missão ao morrer, ele abriu o caminho para a salvação de todos os que creem no Filho. Ou seja, quando Jesus cumpriu todo esse plano, quando ele teve sua ascensão ao céu de uma maneira tão gloriosa, para que todos testemunhassem de quão poderoso ele é e que todos pudessem almejar, querer estar com ele no céu. Então, é aquilo que a gente falou, que a graça está aí. É só a gente agarrar. Eu espero que você que esteja assistindo tenha esse mesmo pensamento e esse mesmo desejo de ser alcançado por essa graça. Bom, a gente vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer ao Daniel e a Manuela que estiveram conosco em mais uma recapitulação da lição. Relembrando você que está assistindo, não deixe de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa graça também. Que você tenha um ótimo dia. E muito obrigada por ter nos acompanhado.